Olá a todos, bem-vindos ao AsBeaCast, conectando mentes que projetam o Brasil. Estamos gravando esse podcast diretamente da Convenção Nacional da ASBEA, aqui em Salvador, no Hotel da Bahia by Wish, contemplados por esse painel icônico como cenário De Júlio Espinoso, Síntese da Bahia Antiga. de 1984. Hoje nós temos um episódio muito especial e um convidado muito mais especial. Até porque ele é muito familiar para mim. Porque o nosso convidado é um homem que me ensinou a segurar um lápis muito antes de eu aprender a andar. Ele é especial para mim também, porque eu trabalhei no escritório dele. A gente está falando de Antônio Caramelo, da Caramelo Arquitetos. Né? Ele que possui uma trajetória de mais de 50 anos, mais de 2.000 projetos executados no Brasil e no exterior, e muitos milhões de metros quadrados construídos. Mas é muito melhor que ele fale, né? Então, é um prazer te ter aqui, meu pai. Para mim também é um prazer muito grande estar aqui com vocês, tá certo? Eu sou Antônio Caramelo, arquiteto, urbanista. Obrigada. Então, Caramelo, eu posso começar? Pode, sim. Eu quero saber o seguinte: qual foi o primeiro projeto que você fez que garantiu na sua cabeça que você seria arquiteto? Que martelou assim e falou, agora eu vou seguir essa profissão com certeza. Ô, meu amor, nós começamos muito cedo sabendo o que nós queríamos. Eu comecei... Primeiro, eu sempre tive uma facilidade para desenho e trabalho manual muito grande. Desde o período de escola, ainda no ginásio, eu sempre tirei as melhores notas, sempre tirava 10 quase em tudo relacionado à arte, ou desenho, ou... Me lembro muito bem que quando eu fiz o vestibular até de arquitetura, naquela época você tinha desenho livre e era muito difícil, tá certo? Eles colocavam uma esteira, vasos, tecidos, uma série de coisas, depois criavam luzes diferentes e tal, e você tinha que criar aquele desenho em uma hora e meia, qualquer coisa dessa. Então eles queriam a qualidade, nitidez, textura, enfim, tudo isso. E tudo que você tinha, um lápis 2B ou 4B, e aquele papel canson, tá certo? E eu consegui tirar 10 também, tá lá registrado bonitinho, quem quiser procurar pode ir lá na Escola de Arquitetura, ver meu histórico, tá lá que eu tirei 10, tá certo? Então, na época, por que eu estou falando isso assim com tanto orgulho? Porque era uma raridade, tá certo? Se tirar 10 fazendo um desenho daquele tipo e tendo à frente o Newton Silva me analisando, que foi um dos grandes pintores que essa Bahia já teve, professor e artista. Tá certo? E ele, quando terminou de analisar a minha prova, ele me procurou, falou comigo e me convidou, inclusive, se eu queria sair com ele para a gente trabalhar em algumas pinturas, em alguns quadros. Primeiro me perguntou se eu pintava também, que era só desenho. Não, eu pinto, sim, já faço algum tempo, eu venho fazendo algumas pinturas e tal. Ele disse, você estudou Belas Artes, pintura e tal? Eu disse, não, tudo isso minha tia... Tereza, quando eu ainda muito pequeno, com 5 anos ou coisa e tal, eu assistia ela pintando, fazendo uns quadros lá, tá certo? Ela nunca foi uma grande pintora, mas naquela época para mim aquilo era lindo e maravilhoso. E eu resolvi que pintura era uma coisa que eu gostava e queria fazer. E comecei a desenhar, depois comecei a pintar. E fomos que pudemos também, hora dessa, nós marcarmos aí, sair e fazer alguns desenhos, trabalhar junto em alguma pintura. Tudo bem, topo sim. Você veja, isso para mim já foi um orgulho muito grande, porque ele, naquela época, já tinha um prestígio enorme como professor e como artista. Então, daí, depois do curso de arquitetura, tá certo? Na faculdade, antes mesmo, eu devia até dizer, antes mesmo de concluir o curso de arquitetura, eu já, no segundo ano, eu já tinha praticamente o meu escritório. Eu trabalhava com Ronald durante o dia e trabalhava no meu escritório à noite, às vezes de madrugada, tá certo? Eu dormia muito pouco, normalmente trabalhava 16 horas por dia, essa era a minha média, 15, 16 horas por dia, e era apaixonado, sempre fui apaixonado. Agora se diz, como é que você imaginou, ou quando você notou que você gostaria de ser um arquiteto ou fazer arquitetura? Outra influência muito grande, além da pintura, que acabou me levando para a arquitetura pela facilidade do desenho, também tinha o caso de meu avô, tem uma loja de materiais de construção na Barra, chamada Depósito da Barra, materiais de construção,
E no sítio que o meu avô tinha no Chame-Chame, ali na Barra, onde hoje é o shopping da Barra, tá certo? Ali ele fazia como depósito da loja dele. Então, guardado chapas de zinco, madeirites, enfim, todo o material ia para lá. E ele estocava isso exatamente em galpões que ele tinha no Chame-Chame. E ali eu comecei a brincar, de fazer casas. Então eu pegava essas telhas e esses madeirites e umas estroncas que tinham lá e começava a tentar criar alguma coisa parecida com a casa naquela época para mim, digamos assim, era uma casa e era muito boa. E depois eu entrava e ficava embaixo e achava que eu tinha construído realmente uma casa. Esse sonho de criança, de brinquedos que você faz, digamos assim, de criança. Mas aquilo ficou depois registrado de tal forma na minha memória que ele acabou influenciando também essa coisa pela arquitetura. De modo que no ginásio eu já pintava, quando eu estava no ginásio, cheguei a expor alguns quadros, participei de alguns concursos, eu estava no São Bento, Escola São Bento, Colégio São Bento, e os padres faziam de vez em quando os concursos de arte. Então eu me inscrevi com algumas pinturas e acabei ganhando o prêmio, o melhor prêmio de pintura, e a premiação me dava direito de expor esse quadro na Galeria Sui, que era uma galeria de uma francesa que tinha aqui na Bahia, que era uma das galerias mais importantes que tinham aqui, ficava ali na Avenida 7, tá certo? No primeiro andar ali no prédio na Avenida 7. Então eu levei um quadro para elas, expus, e ela conseguiu vender o quadro. Em seguida ela perguntou se eu tinha outros quadros. E eu comecei a achar que eu podia vir até ser um pintor, tá certo? Mas como profissão, não. Profissão, não. Mas eu cheguei até ganhar algum dinheiro com pintura também, vendi alguns quadros, tá certo? Mas minha vocação, meu desejo era realmente a arquitetura. Meu pai achava que eu ia ser comerciante, porque ele tinha uma grande central de vendas, comprou mais alguns imóveis ligados à área também de comércio de gêneros, um em Brotas, outro na Baixa dos Sapateiros, outro na Vitória, tá certo? O Parque Vitória, e ele ficava na Barra Avenida. Então ele achava, como eu tinha mais dois irmãos, que cada um de nós ficaria num negócio dele, tá certo? E ele ficaria no central. Um belo dia, quando eu fiz meus 17 anos, eu disse: pai, eu vou fazer vestibular para o ano e eu queria dizer para o senhor que eu não vou seguir esse negócio aqui de comércio, não. Ele aí disse para mim: mas foi daqui que eu lhe criei, foi daqui que eu construí tudo isso, e eu fiz tudo isso para vocês. Eu digo: ô, meu pai, tudo bem, mas tem um detalhe, pode ficar com o seu negócio, porque não é o meu negócio. Meu negócio é arquitetura. Eu tinha conhecido um senhor que ia muito lá nessa pastelaria que ele tinha ali na Flor dos Veteranos, perto ali do Corpo de Bombeiros. E esse senhor ficava por ali com os amigos, conversando e comprando alguma coisa e tal. E eles conversavam muito sobre arquitetura, porque o Fernando Domiense, que era um deles, era arquiteto. E estava fazendo alguns trabalhos, e estava, digamos assim, contando sobre o trabalho que ele estava fazendo e coisa. E eu já gostava muito de arquitetura, como eu disse, e eu fiquei apaixonado pelaquela conversa dele. E eu disse: tem que dar um jeito, eu vou procurar esse senhor para ver se eu consigo realmente um emprego com ele, no escritório dele e tal. Mas eu não tinha feito nem vestibular ainda. Então, logo que eu fiz o vestibular de arquitetura, passei no vestibular, e eu estava comprando materiais de desenho, no caso agora desenho técnico, esquadros, compassos, essas coisas todas, quando eu encontrei um rapaz que estava lá também comprando material. A loja se chamava Os Pitões, ficava ali em São Pedro, tá certo? E eu perguntei, o nome dele era Jonas. Eu disse: ô Jonas, o que você faz agora? Esse Jonas tinha trabalhado na casa de minha sogra, tá certo? Minha sogra muito depois, né? Mas eu namorava por enquanto com a moça que depois eu casei, ela ficou minha sogra. Mas nessa época eu só era namorado da filha dela. Então, mas eu conheci ele lá, ele era, sei lá, um comprador de tempero lá da minha sogra. E eu perguntei: Jonas, o que você está fazendo aqui? Ele disse: olha, estou trabalhando hoje no escritório de arquitetura, tá certo? Eu aí disse para ele:
será que tem uma vaga lá para desenhista e tal? Ele disse, olha, tem um desenhista que está saindo, se você for conversar com ele, lá o dono do escritório, eu acho que você consegue. Eu disse, você me leva lá? Levo. E eu fui com ele. Comprei os materiais ali e fui com ele lá. A bem da verdade, eu desenhava muito bem desenho livre, mas desenho técnico, desenho arquitetônico, eu não sabia nem para que lado ia. Eu tinha acabado de passar no vestibular, nunca tinha, não conhecia nem as simbologias da arquitetura, de uma janela, de uma porta, não sabia nada, de uma esquadria mais alta, mais baixa, não entendia nada de arquitetura, tá certo? Então, mas aí eu fui lá. Eu queria arquitetura de qualquer jeito, eu me joguei, como diz o programa, aí se jogue. Então eu fui para lá e Jonas me apresentou, ele perguntou para mim, Jonas disse, olha, isso aqui é a Caramelo e tal, ele está procurando um lugar para ser desenhista técnico, coisa eu conheço há muito tempo e tal, aquela coisa e tal. A minha felicidade, né, por isso que eu digo sempre que a gente precisa ter sorte, eu conversando com ele assim na prancheta dele, naquela época se desenhava ainda numa prancheta, do lado tinha um cavalete com um quadrozinho, devia ter uns 50 por 50, 50, era quase quadrado. E tinha assim, em cima do quadro, do cavalete e do quadro, tinha assim um retrato de uma moça, tá certo? Preso com um grampozinho assim, e já tinha uma pintura dele lá, que ele estava fazendo, quem estava fazendo aquela pintura, eu perguntei, é você que está pintando? Ele disse, e tal. Certo? Com o que eu já tinha de base de pintura, eu achei aquela pintura horrível. E parecia muito pouco com a moça que estava na fotografia. Tá certo? O cabelo, aliás, esse cabelo, para quem não sabe pintar, dificílimo. Fica aquela coisa parecendo que você te espichou, tá certo? E o cabelo dela era bem liso, ele não acertava fazer o cabelo. No final do cabelo tinha umas volutas assim e tal. Eu estava horrível. Aí eu disse para ele, é você que pinta? Ele disse, estou pintando o quadro e tal. Eu disse, eu podia dar um retoquezinho nesse cabelo aqui, você me permite? Tinha pincéis, tinha tinta, estava tudo ali no cavalete, no apoio do cavalete. Ele disse, você pinta? Eu disse, um pouquinho. Ele disse, fica à vontade. Aí prontamente eu peguei o pincel, as tintas e tal, e fui. Tal, e aí pintei todo o cabelo, dei uns ajeitos, uma pinturazinha, dei umas ajeitadas no rosto e tal. O queixo está meio deformado, eu ajustei a proporção, fiz o desenho certinho e tal. Ele disse, pô, você desenha pouquinho, não, você pinta muito e tal. Eu coisa, rapaz, pode continuar aí que eu preciso desse quadro para ela. É uma moça aí que eu estou querendo namorar. Aí eu pronto, aí já ajustei mais ainda a pintura dele. E ele disse para mim, bom, quando é que você começa aqui a desenhar? Aí ele pegou umas plantas lá e disse, eu estou com esse prédio aqui, nunca mais esqueci, tá certo? O nome da pessoa, do engenheiro chamado de Becker. E eu tenho que entregar isso aqui, era o Banco da Lavoura de Minas Gerais, que eles tinham feito uma reforma, nessa época o banco foi lá no comércio, e ele precisava redesenhar essas modificações que foram feitas no banco. Isso ele explicando, porque eu olhando para o desenho eu não entendia nada de nem. E ele aí disse para mim, quanto tempo você acha que você desenha isso aqui para mim? Eu disse, olha, não, e quando é que você pode vir para cá para a gente fazer esse desenho? Eu disse, olha, tem o seguinte, eu estou no escritório que eu estou trabalhando, eu digo assim, estou terminando o trabalho e eu não posso deixar essa pessoa realmente sem conclusão do trabalho. Eu acho, dentro dos meus princípios, eu acho que não fica bem eu sair assim abruptamente e tal. Então eu queria que você me desse um prazozinho e eu venho. Eu disse, que prazo é esse? Eu digo uma semana, 10 ou 15 dias no máximo. Mas eu venho cá e eu garanto que eu tiro essa diferença, faço rápido para você e tal. Ele disse, pô, estamos combinados. Aí eu saí dali, telefonei para João Carlos Fernandes Campos, um amigo meu que estudou comigo desde o curso primário, só que muito cedo, já aos 15 para 16 anos, ele trabalhava com o doutor Diógenes Rebouças, que para mim é o maior arquiteto que a Bahia já teve em todos os tempos. E ele era muito meu amigo. E eu liguei para João, tá certo? Que depois cursou arquitetura comigo também, e disse, João, rapaz, eu
aconteceu isso, 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 e contei a história toda. E eu disse a ele que dentro de 10 dias, uma semana, eu estava lá para fazer o desenho lá do Banco da Lavoura de Minas Gerais. Ele chegou para mim, como diz até hoje quando ele me vê, você é maluco, rapaz. Você sabe o que é um normógrafo? Eu disse não. Ah, tá bom. E você quer entregar você quer desenhar para ele em 10 dias ou 15 dias? Você sabe o que é um escalímetro? Você sabe o que é não sei o que? Ô, João, para de me torrar. Eu quero que você me ensina e eu tenho que desenhar, eu tenho que aprender nesse prazo e ir para lá e fazer o desenho do homem. Ele disse, ó, vai em minha casa hoje de noite que eu vou começar a lhe mostrar algumas coisas. Resumo da história. Ele me deu uma planta de uma casa, me ensinou primeiro como cobrir o desenho dele a lápis, os tipos de lápis, os traços, os tipos de traços, espessura de traço, tal, tal, tal. Depois, como é que me ensinou? Tinha umas canetas, chamava grafos, uma caneta miserável, que é o seguinte, você encaixa na caneta uma penazinha, abre, bota a tinta ali em cima, fecha, tem um paninho para limpar, e aí você pega na régua ou no esquadro e você vem e risca. Se você não souber dosar essa tinta, você vai borrar o papel e tal, e tal. Enfim, não vou me alongar muito, mas realmente não é muito fácil aprender de primeira. E normografar é pior ainda, tá certo? Porque você tem que ter umas réguazinhas envasadas para você ter uma aranha, chama de aranha, o lugar onde você tem um aramezinho que encaixa nessa letra, na outra ponta fica o tinteirozinho com a ponta da pena, tá certo? Onde você vai pegar, copiar aquela letra com esse aramezinho para sair lá na frente em tinta o que você quer realmente escrever, tá certo? Normografando. Então era muito difícil naquela época para quem estava aprendendo, depois não, depois eu cheguei a escrever com muita facilidade. Mas eu aprendi. O resumo da história é que com uns 10, acho que 10 ou 11 dias, eu fui no escritório dele e disse, olha, eu consegui terminar meu desenho que eu estava fazendo no outro escritório e já vim para a gente fazer isso. E no dia que eu estava conversando com ele, eu vi que tinha uma prancheta onde provavelmente eu ia trabalhar, que não tinha ninguém nesse dia que eu fui lá, tá certo? Tinham várias pranchetas, mas essa estava vazia. Eu digo, deve ser ali. Eu fazendo minhas contas, pintando o quadro dele e observando tudo, e eu vi que a prancheta estava forrada com plástico azul e o plástico estava todo queimado de cigarro, assim, tá certo? E um cinzeiro. Eu não sei porque estava queimado, nem o cinzeiro. Eu disse, o cara devia ser um descuidado. Depois é que eu fui aprender que se usava o cigarro e soprava o cigarro, a brasa do cigarro, para poder o calor secar mais rápido a tinta nanquim. Então, quando o sujeito lá que soprava o negócio, certamente não tinha cuidado e acabava caindo a cinza quente do cigarro e queimava o plástico da prancheta. Então, no dia que eu fui conversar com ele, logicamente eu passei nos pitões, já levei um plástico para trocar, tá certo? Levei umas taxinhas para prender, tá certo? E já cheguei cheio de pose, entendeu? E aí disse para ele, se eu vinha, disse, olha, você se incomoda se eu trocar aquele plástico? Ele disse, não, por que você trouxe plástico? Não, porque eu vi que está todo queimado de cigarro e tal, e eu gosto de minha prancheta arrumada e tal, olha, cheguei cheio de pose, cheio de moral, né? Então eu já troquei o plástico e comecei a fazer o desenho. Eu sei que eu entreguei o tal do desenho dele. Aí ele olhou e tal, e disse, aquele é de quem não está muito bom. Eu disse, olha, antes de você me dizer qualquer coisa, eu sei, vou lhe dizer que cada arquiteto eu sei que tem seu estilo, tem seu jeito, tem sua forma de desenhar. Você me mostre umas 2, 3 plantas suas desenhadas que eu vou pegar exatamente esse jeito do seu desenho e vou desenhar exatamente como você tem vontade que o desenho seja, certo? Tudo isso era tempo para eu poder aprender melhor, tá certo? E fazer conforme ele tinha feito os desenhos dele. Resumo da história é o seguinte, com um prazo muito curto, eu comprei ele mudou para um outro escritório, eu comprei o escritório antigo dele ali na Carlos Gomes, foi onde eu passei a trabalhar à noite, já no segundo ano já de escola, já comecei a trabalhar. Para comprar o escritório dele, eu tomei dinheiro emprestado de uns donos de marcenaria para quem eu já estava desenhando uns móveis e armários embutidos que eles me pediam. Então, à noite é que eu fazia isso, e eu cobrava pela quantidade de desenhos que eu fazia.
tomei dinheiro emprestado do meu pai, tomei dinheiro emprestado desse pessoal das marcenarias, tomei dinheiro emprestado do meu avô. Então, e aí disse a todo mundo que eu pagaria, escalonei uma forma de pagamento e cheguei lá na mesa dele com o dinheiro, e já está aqui o dinheiro que você me pediu pela sua sala. Ele disse, como é que você conseguiu tudo isso, Sara? Isso aí é outro problema, tá certo? Não vou. Eu, o problema é que o dinheiro está ok e está aqui, e eu mudo para a sua sala amanhã, tá certo? Ele já tinha mudado lá para a sala dele, e eu passei realmente, aí para lá, levei uma prancheta que eu tinha em casa e comecei a desenhar de noite lá nessa sala, e eu passei, desenhava até tarde, eu passei a dormir nesse próprio escritóriozinho, tá certo? Se bem que quando eu comecei a desenhar com ele, eu já estava também dormindo no escritório dele, porque eu desenhava muito até tarde, nesses 2 anos anteriores, antes de comprar a sala dele. Eu desenhava até 1 hora da manhã, 1 hora e meia da manhã e tal, para ir para casa de ônibus, aquela toda, lá na Barra Avenida que a gente morava, era muito distante, difícil. Tinha o tal do lobisomem, que era o último ônibus que passava, quando perdia, ficava no ponto. Eu digo, não. Combinei com ele de eu dormir no escritório. Então, como a sala dele era toda forrada com um tapete muito alto, um tapete bem confortável e tal, é lógico, eu passei a dormir na sala dele, embaixo ali da prancheta, que era o lugar mais limpo que tinha, tá certo? Então eu dormia ali todo dia. Depois eu fui promovido, porque ele tinha um sofá e eu passei a dormir no sofá de 2 lugares, tá certo? Então, então esse foi o começo da história, foi por aí. Quando você compra a sala dele, quais são os primeiros projetos que chegam? Qual é o tipo de projeto? A primeira coisa que eu comecei a fazer são os desenhos de armários embutidos. Eu conheci, ainda com Ronald, ele tinha 2 ou 3 empresas que, como ele construía também, ele projetava e construía residências, ele chamava essas pessoas que faziam a parte de marcenaria para eles no escritório. Então, essa pessoa fazia portas, armários, móveis, às vezes até móveis, tá certo? Que tinha uma movelaria, tá certo? Então, fazia até móveis e tal. Nessa época, eu descobri que tinha um curso por correspondência, um curso até em inglês, por correspondência, de decoração. Então, eu fiz esse curso de decoração. Então, naquela época, se aprendia a desenhar todos aqueles móveis, vitoriano, Maria I, Chipandelli, não sei lá o que. Eu aprendi todos aqueles estilos de móveis e tal. Então, eu desenhava os armários e desenhava móveis também. Então, para essa turma de marcenaria, tá certo? Então, o que que aconteceu? À noite, eu combinava com eles, que eu só podia fazer à noite, porque de dia eu trabalhava com Ronald, e eles me levavam a quantidade de desenhos que eles tinham. Sim. E aí eu descobri depois o seguinte, nessa mesma época, que tinha uma possibilidade enorme de eu conseguir direto serviço. Como? Eles iam aos prédios que estavam em construção, tá certo? Davam um trocado lá para o pessoal de vigilância, o mestre, ou o vigilante encaminhava ele para o mestre, fazer esse intercâmbio com o mestre de obra e tal. E o mestre dizia quem tinha, naquela época, quem tinha comprado unidades naquele prédio, certo? De posse desses nomes, ele conseguia telefones e tal, ele ligava para essas pessoas e dizia o seguinte, olha, eu sou da movelaria tal, eu sou da empresa tal de armários embutidos e não sei o que e tal, e eu queria fazer uma proposta para o senhor, sem ônus nenhum, tá certo? Para armários embutidos e tal, tal, tal. E eu vou mandar para você um portfólio, um portfólio naquela época era um caderno impresso, tá certo? Com móveis que nós já fizemos e armários que nós já fizemos, assim, assado e tal. E a nossa movelaria, a nossa empresa fica em tal lugar, se o senhor quiser conhecer e tal. Com isso, os clientes aceitavam a proposta dele de ver os armários, ver os desenhos e receber o valor para fazer aqueles armários. Então eu aprendi essa história e eu comecei a procurar da mesma forma essas pessoas que tinham comprado e comecei a oferecer decoração, porque eu tinha feito o curso de decoração também, Sim. certo? Então, só que no meio da decoração, o sujeito achava bom, eu estou fazendo uma casa de campo também, não sei o que você faz, eu estou querendo construir, eu estou querendo projetar,
e não sei o quê. Claro, faço. Pronto, aí eu comecei a pegar uns poucos projetos. E Ronald, como ele fazia depois, já estou falando agora alguns anos mais para frente, eu já com ele, porque eu levei muitos anos com ele, ele construía. Aí eu comecei a ir para a obra também e, e aprender com ele, digamos assim, a montagem dessas instalações comerciais, de bancos, de lojas, de tal. Aí eu comecei a oferecer serviços também para essas lojas, tá certo? E bancos e tudo mais, e comecei a pegar clientes que queriam fazer montagens. Então, montei uma equipe de montagem, eu passei também a fazer obra de instalação comercial. Sei. Então, isso abriu para a gente uma possibilidade muito grande de ganho efetivo muito maior do que a arquitetura, do que fazer os desenhos. Tá certo? O resultado que ficava dessas instalações comerciais eram muito boas. Mas aquilo para mim ainda era também um trampolim. Eu não queria ficar em obra, em instalação comercial. Eu queria conseguir cliente de projeto, certo? Então, continuei essa luta buscando clientes, mas um pouquinho mais tarde eu descobri que os concursos de arquitetura é que trariam os grandes projetos e que eu poderia, digamos assim, sair do anonimato muito mais rápido, E foi aí que veio certo? o BNB. Aí nós entramos, são diversos concursos. O primeiro concurso que eu ganhei não foi o BNB, foi a empresa de transporte da Via Azul. Sim, 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 sim. Certo? A Via Azul, o pessoal, um grupo mineiro chegou aqui e comprou a antiga Breda. Era uma empresa de transporte de São Paulo, que tinha sede aqui também. E trabalhava, naquela época, servindo para o Polo, transporte para o Polo, e tinha também umas poucas linhas, tá certo? Então, passado um tempo, eles resolveram ir embora, voltar. E eles venderam os ônibus que tinham aqui, parte dos ônibus que tinham aqui. Então esse pessoal comprou a empresa e ficou com os ônibus deles também, certo? E mudou, passou, em vez de Breda, passou a ser Via Azul o nome da empresa. E depois se tornou uma empresa gigantesca. Eles chegaram a ser a 14ª empresa do Brasil, certo? E aí eles chegaram a ter 9 ou 10 empresas associadas a eles. Eles compraram a Rota, São Salvador, Cidade de Salvador, GQS Cidade do Sol, então, um sem fim, Luxo Salvador. Então, eles tinham um grupo imenso de empresas, certo? Então, eu passei a prestar serviço para eles e, no final, acabei montando uma construtora com eles também. Eu tinha uma construtora com o Ronald, tá certo? Mas aí, quando eu fiz esse contato com eles e a coisa com eles seria muito maior, eu passei a ser o diretor técnico dessa empresa, certo? E Sérgio Aníbal passou a ser o diretor administrativo e financeiro. Sérgio Aníbal era parente deles, do pessoal da Via Azul, Mas nessa né? época você ainda trabalhava para a Rumos. E fazia alguma coisa com o Ronald, porque uns clientes, uns grandes clientes dele começaram a me procurar também. Aí eu procurei ele e disse, olha, o pessoal da Aspeb, o pessoal que era uma caneta de poupança, na época chamava Aspeb, e era eles tinham muitas lojas. O pessoal do Bamerinos, lá de Curitiba, tá certo? Também me procurou. E o Bamerinos tinha uns sedes em tudo quanto era canto, em Feira, Itabuna, Conquista, tá certo? Aqui em Salvador, diversas. E eles me procuraram. E eu procurei Honda e disse, olha, o seu cliente me procurou querendo fazer projeto comigo também, certo? E eu quero que você saiba, tá certo? Que eu não quero realmente fazer sem o seu conhecimento e tal. E se você achar que não devo, também não faço, não tem problema nenhum e tal. Ele disse, não, vamos fazer em parceria. Aí eu passei a fazer em parceria com ele, embora tivesse agora trabalhando com o pessoal da construtora que eu tinha aberto com o pessoal da Via Azul. Sei. Mas a Caramelo só surge. Não, Caramelo continuou sempre, certo? Então, eu fundei a Caramelo Arquitetos, tá certo? Em 73, 74. Porque até 73 eu trabalhava clandestinamente, certo? Ou seja,
no mesmo lugar que eu morava, eu funcionava como escritório ali na Carlos Gomes, que foi a sala que eu comprei dele, de Ronald. Até que um dia um fiscal bateu lá na porta, e aí vinha uma prancheta, alguém deve ter denunciado, e ele disse, ó, o senhor trabalha ou mora aqui? Aí eu disse, eu moro. Ele disse, mas eu estou vendo a mesa ali, e não eram duas mesas. Então, isso aqui é o trabalho. Eu soube que isso aqui era um escritório de trabalho e tal, 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 tal. Eu vou ter que autuar o senhor. E realmente me autuou, Você tinha quantos anos? né? Essa época você tinha quantos anos? Ah, eu tinha 20 e poucos anos, Ah, 21, 22. Aí eu peguei e tive que registrar já como escritório, tá certo? Então o escritório nasceu ali, o registro foi ali, em 73, se eu não me engano, certo? É dali que, nessa época, Não, 73 não, desculpa, 74 isso. Foi 74. Porque 73 foi, em janeiro de 73 foi que eu diplomei. certo. é isso que eu ia falar. Porque eu formei em 72. Mas a graduação só se deu, a colação de grau só se deu em janeiro de 73. Então, em 73 eu já era arquiteto. Eu trabalhei como arquiteto, mas isso aí eu abri mesmo em 74. Então sempre existiu. Aí tem uma hora que você descola de Ronald. E Aí eu vixe, descolei. Quando eu. Mas eu descolei depois. Quando eu descolei de Honda foi em 1976, porque eu me inscrevi, eu tinha parado aí, eu falei para você dos concursos. Aí eu entrei no concurso da Via Azul e ganhei. Inclusive disputei com o nosso professor Itamar Batista. Ele não gostou muito não, Deus o tenha em bom lugar. Mas, e a Via Azul me propiciou viajar o Brasil todo e me especializar na área de projetos de transporte, tá certo? Eles financiaram para mim. O... Então, nessa ocasião, logo depois, eu me inscrevi no concurso do Banco do Nordeste, certo? Então, era a sede mais importante dele depois da Matriz, que era a Matriz em Fortaleza. Esse outro ficava em Recife, uma sede de 14 mil e tantos metros quadrados. E bem ousada, ousadíssima o negócio. Eles não fizeram restrição ao tipo de projeto. Abriram o concurso a nível nacional, foram 240 projetos. É muito mais inscritos, mas entregaram mesmo 240 projetos, certo? E nós ganhamos esse concurso também. Esse concurso tem uma projeção muito grande para a gente, porque tirou a gente do anonimato. Isso foi a nível nacional, o prêmio foi muito grande, foi muito badalado, tá certo? E eles executaram o projeto, porque muitas vezes você ganha um concurso, mas não executa um projeto. Esse foi executado, tá certo? E para a gente foi muito bom, foi muito bom. Foi um outro patamar que nós chegamos, certo? Nessa ocasião foi que eu mudei de escritório. certo. Entendeu? E eu separei de Ronald em 76. Aí eu disse a Ronald, não dá mais, eu quero mesmo vir para o meu escritório. Você vai ficar dividido trabalhando com você e para mim no meu escritório não está dando. Você vai me desculpar, mas eu não vou continuar trabalhando com você não. Então foi esse projeto que mudou tudo. Influenciou. Eu já estava mesmo decidido a isso, mas o- esse concurso foi decisivo. Eu ter ganhado esse concurso foi decisivo. Aí nessa altura, eu vim para um escritório ali na Carlos Gomes mesmo ainda, no edifício Marquês de Abrantes, Certo. certo? Ali eu levei, eu acho que mais uns 2 anos, se eu não me engano, no Marquês de Abrantes, 2 anos e pouco, certo? Ali já tinha equipe? Já tinha uma equipezinha boa trabalhando comigo. Nessa altura, a Norberto Odebrecht me chamou para fazer o Porto Seco Pirajá. Mas isso foi antes do... Foi depois do Banco Nordeste. Ou depois do Banco Foi. Nordeste? Você já tinha saído da faculdade? Já, a faculdade saí em 73. Então, É, isso que eu estou falando agora, já estou em. O Porto Seco Pirajá é 77, por aí. 77, 78 foi o projeto, 79 já estava executando. a Diógenes te chama para fazer te convida Diógenes me chamou para fazer o Caminho das Árvores. Caminho das Árvores, mas isso você ainda estava na faculdade. Tava, foi o último ano. E você estava com o Ronald também. Estava com o Ronald.
tá certo? Então, primeiro veio o projeto do Caminho das Árvores Chamei das árvores. para Odebrecht, depois o Odebrecht. senhor Norberto, doutor Norberto, O doutor Norberto gosta do seu trabalho, lhe convida para ir me convidou para fazer Porto o Seco Porto Seco Pirajá. Pirajá. Sim. Tá. Foi. Foi ali o Caminho das Árvores. Eu não sabia que era na faculdade. Sim, não, o Caminho Foi. das Árvores ainda estava na faculdade, foi de Quando Diógenes que quando convidou ele me ele. chamou, o doutor Diógenes, ele teve um problema assim, de saúde na época, e coronariano, e o médico proibiu ele de continuar trabalhando no escritório, Sim, tá certo? A época muito rudimentar, para medicina também, você achava que você tinha que parar, hoje você não faria isso, tá sim. certo? É. Tanto medicamento, tanta coisa, tanto exame, tanto... O cara botava um stand e acabava. Naquela época eu nem sabia nem o que era stand, tá certo? Então, pediram para ele fazer caminhadas ali na Barra, e fechar o escritório, não sei o quê, se ele tinha possibilidade disso, ele tinha condição financeira boa, e resolveu atender. Aí ele nos chamou na casa dele, eu lembro bem disso, um dia à noite, a mim e a João Campos, aquela pessoa que eu lhe falei, João Campos, Foi aquele que me colega. ensinou pela primeira vez Foi. como é que se desenhava no prancheiro. Exatamente, aquele arquiteto que estava lá em Diógenes, que me ensinou a desenhar, eu chamei ele para vir. Ele me falou que ele trabalhava com o doutor Diógenes. Ele me chamou e disse que o doutor Diógenes queria falar comigo na casa de doutor Diógenes. Certo. E ele foi comigo à noite lá. Aí o doutor Diógenes me falou que ele estava com esse problema e que ele tinha escolhido a mim e a João para dar continuidade a esse projeto da Norberto Odebrecht, para quem ele assessorava. Ele assessorava as grandes empresas que tinha aqui na época. Paz Mendonça só fazia todos os projetos com ele. Inclusive, pouca gente sabe, mas aquele mercado da Barra, que fica ali no Chame-Chame, Sim, Sim, é projeto do Dr. Diógenes. eu não fazia ideia. Projeto do Dr. Diógenes. Tá certo? Então, é, ele me chamou, Evaldo Luz também era cliente dele, sim, tá certo? Que hoje, digamos assim, é, o Valdo Luz ele tem acho que 40% ou 50% do Shopping Barra, tem uma participação também no Shopping Piedade, Sim. tinha 49% do Shopping Bela Vista, tá certo? Agora mudou, depois que ele faleceu, até que a família até ampliou a participação, é, mas ele me chamou, o Diógenes, e disse que queria passar o projeto para a gente. E o projeto era exatamente o Caminho das Árvores. E vem cá, e não fica com medo, não? Ninguém ficou com medo de fazer isso, não? Não, ele disse para mim o seguinte: vocês vão tocando, ele confiava muito. Responsabilidade Como, gigantesca. como eu tinha sido aluno dele em quatro semestres, certo? Foi Te 2 anos. conhecia bem, né? Todo mundo fugia dele, tá certo? E foi como eu disse ontem, eu testava ele, tá certo? Então, ele então, talvez tenha gostado da minha ousadia, porque ou você fugia dele ou puxava o saco dele, tá certo? E Certo. o meu não, eu batia de frente com ele, ele achava uma coisa, eu achava outra. E eu defendia aquilo que eu acreditava. Na época eu tinha mais pretensão do que razão, mas digamos assim, eu tinha minhas convicções e eu defendia meus pontos de vista, tá certo? Então, ele gostava disso. Tanto que quando ele me chamou, ele disse: eu confio em você, ele disse para mim, eu quero passar isso para você e para João. Porque ele confiava muito em João também, porque João já trabalhava com ele. E o tamanho do projeto, como é? É imenso, o Caminho das Árvores é imenso. Ali tem quase 600 mil metros de área. e Era 500, começou para ser era 500 e tantos um lotes. condomínio fechado, não foi isso? E tinha topografia complexa, porque ali era cheio de morros e tal. Ali o movimento de terra ali deu 500 mil metros cúbicos. Tá certo? Desenhado à mão. Hein? Sim, Desenhado à Tudo mão. desenhado à mão. Pouca gente sabe, mas ali onde hoje tem a Praça dos Eucaliptos, ali era uma lagoa, era um charque enorme, era uma lagoa aquilo ali. É por isso que tem aqueles eucaliptos todo lá, não é de graça, porque o eucalipto ele tem uma raiz cônica, sim, e profunda. ele tira muita água dali. Então eles plantaram aqueles eucaliptos, primeiro aterraram, Pra secar aquele lugar. para secar, primeiro eles aterraram e depois plantaram os eucaliptos, certo? E fizeram aquelas casas ali, fizeram aquele loteamento ali embaixo, aqueles lotes ali embaixo, certo? Mas a ideia era diminuir as comiadas, tentar
planificar um pouco mais o terreno, Uhum. para que os lotes eram pequenos, então para eles ficarem mais palatáveis, você poder implantar uma casa com muito menos É. dificuldade e menos ônus, tá certo? Menos investimento. Então o Caminho das Árvores foi um sucesso na época. No começo teve um pouquinho de rejeição, porque ali era muito arborizado, certo? Por isso E ele chamava o Caminho das Árvores. Pô, de fato, tinha muita árvore. Quando ele terminou de terraplenar, não tinha árvore nenhuma. Aí o pessoal apelidou, porque aí eles fizeram os arruamentos. Isso é outra inovação. Nesta época, tudo que se fazia em termos de loteamento na Bahia era o seguinte: você abria, pegava uma patrol, é um tipo de equipamento, digamos assim, que você apenas abre a rua, planifica a rua entrando com essa patroa, tem uma pá enorme na frente, Sim. e ela chega ali e limpa, só marcando a posição da rua. Depois você vai, piqueteia, já umas estacas, dizendo o lote vai daqui para aqui, o lote vai dali para ali, outro lote vai dali para lá, e marca os lotes, tá certo? Entendeu? Entendi. E vende. Agora, e quem faz a infraestrutura, fazia a infraestrutura era a prefeitura. Certo. A prefeitura aqui fazia arruamento, fazia drenagem, fazia abastecimento de água, rede elétrica, tudo isso, posteamento, rede elétrica, tudo fazia a prefeitura. De um certo ponto, quer dizer, com a evolução, prefeitura, peraí, isso é um empreendimento privado, particular, você tem que fazer, tá certo? Sua infraestrutura, certo? E a primeira infraestrutura significativa que foi feita aqui em termos de loteamento foi o Caminho das Árvores, tá certo? Onde você tinha a rua pavimentada Hum. e tecnicamente, geométrica e tecnicamente correta. Como? Todos os raios de curva ali foram estudados, em compatibilidade com a velocidade dos carros, tá certo? Por isso que as ruas têm, digamos assim, umas mais, menos fechadas. Você tem todo um estudo de concordância vertical, então você tem estudo de superelevação, tá certo? Digamos assim, se você faz uma curva, digamos assim, à esquerda, você tem que fazer essa compensação, ou faz a curva direita, você tem que fazer outra compensação, tá certo? Para que o carro não tenda a sair numa força centrífuga, tá Sim. certo? Senão ele escapa, né? Exatamente. Então, foi o primeiro projeto estudado com essa profundidade, tá certo? E outra coisa, nós já demos todo ele infraestruturado. Você já tinha rede de telefonia subterrânea, você já tinha a coletagem de água pluvial, toda ela estudada, tá certo? Drenagem, macro e micro drenagem resolvidos, Ah, tá super certo? planejado. Com o posteamento todo e iluminação. Ele entregou tudo pronto. O que acontece? Como ele tirou as árvores todas, ficou só os postes e à noite ficava todo aceso a iluminação, o pessoal começou a apelidar de como é que era? Caminho das árvores, caminho dos postes, certo? É. É o caminho dos postes. Agora, quem fazia isso? Quem começou essa história toda do caminho dos postes foi o concorrente dele na época, Ah, que quero era, sujar o nome dele. que não desmatou nada naquela época, que foi Patamares, Certo. Ah, certo, certo, Sim. certo? certo. Então, Patamares foi nessa mesma época, era um projeto de Lúcio Costa, a urbanização foi de Lúcio Costa, tá certo? E a pessoa, digamos assim, desse empreendimento tinha uma influência jornalística muito grande, para não ir mais adiante, Sem tá certo? citar nomes, Sem né? citar nome, dono de jornal, essa coisa toda, então tinha um poder Tinha um poder de informação, de né? informação, divulgação e tudo mais, fazer a mídia. Então, começou a espalhar essa história de caminho das lâmpadas, caminho dos postes e tal, e atrapalhou um pouco a venda de Odebrecht. Um pouco. Além do que, né, naquela época nós estávamos vivendo uma situação comercial de uma certa dificuldade muito grande, tanto que ele fez lotes para residência, porque as construtoras naquela época não tinham capacidade de comprar para empreender, Ah, tá, certo. Tava certo? então meio que, É. né? Então ele viu o seguinte, como ele estava precisando, digamos assim, desse recurso para aplicar
numa obra grande que ele tinha, digamos assim, ganho, digamos assim, como empreiteiro, entendeu? Então, ele usou desse recurso porque era mais fácil comercializar para lotes menores residenciais, unidomiciliares, Sim, do que pluridomiciliares, certo. certo? Então, foi feito dessa forma. E ele criou, depois, eles todos, aí já é uma coisa técnica, criaram um termo para dar garantias a quem comprasse por lote, porque ali já tinha o, o shopping Iguatemi. Iguatemi, já estava indo para lá, tá certo? Certo. O Iguatemi e a rodoviária. E aquilo, o Iguatemi ficou pronto em 75, certo? E o que acontece? Quando eles fizeram aquilo ali, foi em 70, começaram a fazer em 74. Agora o caminho das árvores era muita árvore e tal, mas não tinha nada, não tinha habitação nenhuma, não tinha Não, não nada. tinha nada, era uma área verde, aquilo lá pertencia ao Odebrecht, o Odebrecht comprou aquilo ali, tá certo? Não tinha nada. Enorme. Era. Era um processo de expansão da cidade naquela época. Tanto que o shopping Iguatemi, ele era ermo, ele ficava Os, sozinho, ele e a rodoviária. Não E para dá. você, tinha campanhas para o pessoal pegar ônibus para ir para lá, vir do interior, para vir para o primeiro shopping da Bahia e tudo mais. Certo. E uma das coisas que para povoar aquela área ali foi o É, projeto de Caminho das Árvores. mas e outra coisa, o shopping, como ele é um empreendimento, digamos assim, que implica em muita área, Hum? repare que eles compraram todas aquelas áreas de estacionamento que tem em volta, tá certo? Aquilo ali já foi comprado na época, prevendo expansões Ampliação. e para estacionamento, que era mais barato do que fazer subterrâneo e coberto, Sim, certo? Então, havia toda essa previsão. Aqui foi Newton Rick quem teve essa visão sim. de ir para ali, certo? Na época. Mas a gente está desvirtuando, aqui a gente já está indo para o shopping Iguatemi, que já não é uma coisa sua. Exatamente, mas Voltando lá é só enriquecendo a informação. Mas voltando pro bairro planejado, que foi foi o primeiro. Mas o bairro, digo assim, planejado, teve um sucesso. Depois que eles Não, que começaram. virou um bairro depois, né? Não, Porque mas antes ele era depois que eles venderam os lotes e começaram a construir as edificações, tá certo? Pegou um impulso muito grande e a Odebrecht viu que era um grande negócio, tá certo? E vendo que Salvador era carente, por exemplo, de áreas para indústrias não poluentes e coisas assim, e havia também uma dificuldade, porque nós tínhamos um traçado de cidade com rua muito estreitas, né? Se lembra que nós fomos colonizados, Uhum. tá certo? Então, o centro da cidade era o centro de uma cidade colonial. sim, Então, você tinha curvas, digamos assim, com raios de curva no centro muito difícil. Quer dizer, uma carreta não entra no centro de Salvador, Sim. tá certo? É. Caminhões maiores já têm dificuldade de fazer curvas no centro. Então, toda essa dificuldade. E tinha pessoas que precisavam receber compras no centro. Então, o que fazer? Buscar lugares afastados ou mais afastados, aonde eles fizessem ali bases para receber produtos que vinham de outras praças, de outros mercados. Ali eles estacionavam e armazenavam e saíam dali com carros menores, caminhonetes e tal, e carros menores. E esses carros é quem faziam as entregas no centro da cidade. Porque o nosso comércio era todo no centro da cidade. sim. Até o advento do shopping, todo o comércio era no centro da cidade, Sim. certo? Então, o Porto Seco Pirajá foi pensado em função disso. E foi um sucesso também muito grande depois disso. Entendeu? Mas esse foi um dos seus maiores clientes naquela época. Norberto sempre foi um grande cliente. Eu fiz diversos projetos para eles e sempre projetos muito grandes, certo? E foi um dos projetos mais desafiadores, também vieram dele. Também, também, certo? Então fizemos muitos projetos para eles. Fizemos um que não foi executado, que era a Expansão Norte. Fizemos um outro projeto que nós fizemos, era o projeto de Valéria também, que pegava ali a área da Pedreira, de Valéria e tudo mais. Acho que também não saiu, tá certo? Mas chegamos a fazer o projeto. Fizemos um outro projeto espetacular, que chegou a ter maquete e tudo. E o projeto chegou a entrar na prefeitura, que era exatamente ali onde tem o Banco Itaú, tinha ali a Suarez, esse prédio da Suarez,
Até a esquina onde está o prédio dele, que passou a ser a faculdade que vocês estudaram Sim, lá, a Unifax. a Unifax, até onde era a Unifax, agora depois passou a ser a sede da Odebrecht, Isso. Sim. tá certo? E hoje, por conta de todo esse evento que houve aí, ele está lá fechado Sim. por questão judicial. Mas vindo de lá, dali do ponto onde tinha o Jornal à Tarde, de lá até o Banco Itaú, aqui na ponta, tudo aquilo ali nós fizemos um projeto integrado para aquilo tudo, tá certo? E esse projeto chegou, com maquete e tudo, chegou aí para a prefeitura, só que nesta ocasião, o pessoal do Iguatemi procurou o doutor Norberto e disse, olha, não tem lugar para nós dois no mercado nesse momento. De forma que se nós dois fizemos shopping, nós vamos um quebrar o outro, vamos quebrar os dois. Isso foi quando? Que época era isso? Isso foi 74, 74. Não foi um pouco antes, porque foi Tinha mercado. foi 73 para 74. Era a disputa, acho que era o Shopping Iguatemi, Abaeté, alguma coisa assim. Não, ele só tinha um shopping Iguatemi. Não, mas ele queria tinha um segundo shopping que ia ser criado naquela época que ia disputar com o Shopping Iguatemi. Agora eu não lembro se é Abaeté. Não tenho noção disso, não. Um era de Milton Rick e o outro era de... Não tenho essa noção, não. O que eu sei é que o shopping que tinha era aquele e tinha esse estudo, Sim. tá certo? Que era um complexo, na realidade era um multiuso, não era só um shopping. Ele tinha um grande shopping, tá certo? Tinha vários empreendimentos no térreo disso, além do shopping. Tinha em cima uma praça com teatro e tal, uma série de coisas, e depois subiam as torres comerciais. Então era um complexo muito grande, uma obra imensa. E nessa época você já tinha uma linha, assim, um traço que identificava o seu projeto? Ou começou depois a ter esse Não, tipo de... isso aí a gente vai ganhando isso com o tempo. Você vai se definindo por um desenho, por uma linha, por uma coisa dessa e tal. E hoje é o quê? É como assinatura. Sua Você assinatura começa com a seria- assinatura de um jeito, daqui a pouco ela vai mudando, 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 até chegar a assinatura final. Tá certo? A arquitetura você começa da mesma forma. Você começa fazendo alguma coisa que você acredita, você vai desenvolvendo, vai evoluindo, vai ficando mais crítico, vai ficando mais exigente. Então você vai mudando a forma, vai se aculturando também, vai aprendendo, vai sofrendo influências e tal. E tudo isso vai colaborando para que você chegue a uma concepção que você acha que é a ideal. Mas nunca termina, você está sempre acrescentando alguma coisa. Mas você passa a ficar com assinatura, tá certo? Você considera a sua qual agora? É? No momento, qual é a sua? E eu diria a você que eu sou um minimalista, tá certo? É, humanista. E o que te influencia no geral? Você é influenciado por artes, além de Claro. filmes, outras coisas? Talvez alguma Quase coisa sim. Não, eu gosto sim, eu gosto. Eu gosto mais de cinema de arte, me agrada mais, tá certo? Essa coisa de aventuras, suspenses, dramas, não, nada disso me, tá certo? Então eu prefiro mais o filme de arte. Não sei, aquele que você termina a fita e você fica refletindo, digamos assim, uma série de possibilidades, digamos assim, que podia ter sido, ou como não deveria ser, ou como seria melhor, tá certo? E você fica ali fazendo uma série de conjecturas e tal, aquele negócio, eu acho muito interessante. Quer dizer, eu acho que são filmes que acrescentam alguma coisa para você, certo? quando deixa aquele final em aberto, né? Às É. vezes. Eu gosto. Mas E, dentro dessa... eu gosto da simplicidade, gosto do minimalismo, gosto da funcionalidade perfeita, gosto, digamos assim, daquela arquitetura que compartilha, tá certo? O exterior com o interior. Eu acho que a casa hoje, ela não, a casa, quando eu falo casa, apartamento, qualquer coisa, a moradia, vamos dizer assim, ela tem que perder essa coisa de solidez, no sentido de estanqueidade de tudo. Eh, então ela tem que ser mais fluida, tem que ser mais transparente. Isso não é invasivo? Não, porque você pode mudar aquela condição sem precisar estar obstaculizando com uma coisa definitiva, Sim, sim. certo?
Então, hoje você tem, por exemplo, vidros especiais, como eu vi agora, há coisa de um ano e pouco atrás na França, onde você simplesmente com um clique, você bota ele opaco, ou você bota Os vidros ele, inteligentes. bota ele Muito transparente, ou você deixa ele em branco, ou você dá a cor que você quiser. Então, você hoje tem uma tecnologia que lhe permite que você ter essa transparência total de sua casa quando você quiser, certo? Através de um controle, simplesmente, né? E aí, dando esse salto que a gente deu aí, tanto de tempo quanto de tecnologia, a gente sabe que agora os seus projetos que mudaram de cara, que evoluíram junto com o tempo, né, e com as condições. E hoje a gente vê que você recebeu um prêmio internacional. Eu ia falar disso. É. Qual é o prêmio que você ganhou? O America's Property Award. Que não foi o primeiro, né? Não, eu, sem boçalidade, eu perdi a conta. Mas eu não sei se são 13 ou 14, aí quem sabe é Mila. 14 prêmios desses. Eu ganhei 5 prêmios da ADEME, Bahia, certo? Deixei de concorrer depois porque para eles ia ficar muito chato, porque eu aparecendo que só tinha gente concorrendo, ou tinha algum pistolão lá dentro, porque Cinco passei. vezes Tava seguida. cansado. Não, não. Não é isso não, mas é um negócio que vai ficando chato. Quem olha de fora, não, mas todo ano ele ganha, pô, tá, Tá ficando constrangido, né? constrangido. Por exemplo, nós entramos no Tile, por exemplo, No ganhamos Chile, lá do a italiano, prêmio italiano. Tile Internacional. Tá certo? O que acontece? Nós ganhamos, parece que 2010, 2011, 2012, 2013, acho que pulou um Esse ano. ano ganhou também. Pulou um ano que eles fizeram. O prêmio ou não? Hein? Foi, Foi? foi. Viajou todos os Não, não foi. Teve a edição Brasil, É, que aí foi em São Paulo. Vai? Vou. Ah, bom. Viu? Então, a gente ganhou diversos prêmios desses. Lá, aquele prêmio também corporativo de São Paulo, nós ganhamos. Sim, sim. Todas as vezes que nós escrevemos, nós ganhamos também. Tá certo? Só que dessa vez foi o Propet, foi o Chile esse ano, né? O Foi, Propet foi com, foi o que a gente escreveu. foi com o projeto, foram escritos mais de um, na verdade. Teve com Nós Missão Rosa, escrevemos o Oceânico e o Estância Fernandes, e o ganhador foi a Estância Fernandes, né? E vai receber o prêmio lá em Miami. em Miami. Eles entregavam sempre em Londres, depois eles passaram a entregar em Dubai, agora em Miami, da outra vez, não sei se foi em Houston, uma coisa dessa. Eles estão mudando de lugar, talvez para dar mais dinâmica. Nada, você vai na praia, Ah, né? Dá uma curtida. ah, por sinal, esse ano eu até convidei o pessoal do escritório, as pessoas que participaram do desenvolvimento do projeto, Sim, sim. Bruna Bittencourt e Beatriz Simões, Ah, tá certo? E Mila, que fez os interiores também, todos. Então, ela está indo com a gente. E diante de toda essa história, de toda essa trajetória, de todos esses prêmios, fica na minha cabeça uma pergunta que para mim também acaba acontecendo. Qual foi a maior mentira que você já ouviu da arquitetura, sobre a sobre a arquitetura. arquitetura? Rapaz, olha, tem muita coisa que eu não acredito, tá certo? Porque a toda hora agora aparece uma arquitetura, né? Diferente, a arquitetura Nova neural, a arquitetura. nova arquitetura, a arquitetura biofílica, a arquitetura neural, a arquitetura biônica, a arquitetura. É todo, Mutante. todo dia eles arranjam um título Um para. novo conceito de tentando Repaginando o que já existe. sim, sim, sim. Por quê? A nanoarquitetura, tem de tudo, tá certo? Aliás, depois da internet, tá certo? Ficou fácil você criar todas essas coisas, digamos assim, porque você inventa uma teoria,
Aliás, está na moda agora esse negócio de você criar uma retórica dessa aí qualquer e vender o peixe, tá certo? E tem um bocado de gente que acredita nisso. Mas no fundo, você dá um lápis, um papel, tá certo? Arrisca alguma coisa aí, tá certo? E me mostra qual a diferença que existe disso para qualquer outra coisa que esteve antes ou que foi feito antes, tá certo? Então dificilmente você vai ver alguma coisa que lhe impacte ou que justifique a mudança que ele está dizendo teoricamente, tá certo? E na sua visão, é, o que é que falta para que a arquitetura seja mais valorizada, uma vez que a gente já está olhando que essas teorias em si, elas não acrescentam muita coisa para a nossa arquitetura, para a arquitetura que a gente faz, certo? Mas o que é que faz valorizar essa arquitetura? Se ela é valorizada hoje, o que é que precisa para ela ser valorizada? Eu acho que a arquitetura, antes de qualquer coisa, tem que ser verdadeira. Quer dizer, o que é arquitetura verdadeira? É aquela que acompanha o tempo. O que é acompanhar o tempo? Acompanhar o tempo é acompanhar as mudanças sociais. As pessoas estão mudando todo dia. Ultimamente, por conta de todos esses avanços tecnológicos, todos esses conhecimentos, facilidade de conhecimentos, todo esse avanço que está existindo, as pessoas estão mudando. E as dificuldades também estão propiciando uma mudança muito grande, tá certo? Você quer ver, por exemplo, as famílias eram muito mais numerosas. Hoje você tem famílias muito mais compactas. Você tinha, digamos assim, homem e mulher e tinha filhos. Hoje você tem homem e mulher, mas com diversas variantes, tanto para um lado quanto para o outro, tá certo? E essas formações acabam trazendo socialmente mudanças comportamentais e você tem mudanças, digamos assim, espaciais, mudanças de uso, necessidades diferentes. Então, hoje, digamos assim, como as famílias mudaram de dimensão e de tamanho, os ambientes estão ficando muito mais compactos. As pessoas estão vivendo menos em casa e mais, digamos assim, em atividade externa, tá certo? E isso diz que, digamos assim, como a quantidade de membros da família diminuiu e o sujeito tem uma atividade, digamos assim, externa, em termos de tempo, muito mais longa e muito maior do que a que você leva em casa, você já não precisa de tanto espaço em casa, tá certo? E, em compensação, você tem que particularizar outros usos que você tem que não tinha no passado. Quem tinha animais no passado tinha no quintal, tá certo? Então criava um espaço onde os animais ficavam. Então, um cachorro, um gato, um pato, uma galinha, um não sei o quê, tudo isso ficava no quintal, tá certo? Hoje as pessoas, digamos assim, estão criando um vínculo com esses animais, digamos assim, quase como membros, quase não. Algumas pessoas que eu conheço já têm como membro da família. Até esses animais passam a ser herdeiros, digamos assim, dos bens que a pessoa tem. Então, para você ver o grau de ligação que essas pessoas têm. Então, veja que mudança Sim. você fez, tá certo? Então, essas mudanças sociais vão refletir em mudanças espaciais. Então, as casas vão ser diferentes, as moradias vão ser diferentes, os apartamentos vão ser diferentes, as exigências de lazer, tudo está em evolução, em transformação radical, tá certo? Então, aí sim, aí eu acredito que você vai ter uma arquitetura nova para atender essas necessidades, tá certo? Porque se você for lá para a origem e procurar saber por que existiu a criação de uma arquitetura, tá certo? Ou porque a pessoa precisava se proteger, Sim, ele precisava de segurança, sim. ou porque ele desenvolveu algumas atividades e agregava pessoas que ele precisava reunir em segurança e protegidos. Então começaram a você ter as igrejas, tá certo? E essas pessoas de igreja precisavam viver juntas. Você tem os conventos. Aí você tem que. Repare, tudo vai evoluindo, Uhum. tá certo? Mas, Perfeito. e você vai mudando essa arquitetura conforme
A mudança social conforme os conceitos, conforme as culturas, conforme tudo aquilo vai mudando. E também em decorrência das questões climáticas de cada lugar, de cada país, de cada, certo? Então, nos lugares mais frios, você criou certos hábitos e certas necessidades totalmente diferentes de lugares muito mais quentes, tá certo? Então, a arquitetura sempre acabou sendo o resultado das necessidades que o homem tem. Essa é a questão. O Pra- resto é folclore, quer ver? E para finalizar, vou fazer um bate-bola mais rápido. Forma e função ou função e forma? A forma determina a função ou a função determina a forma? Eu acho que a função determina a forma, mas você pode ajudar muito essa forma que você criou para atender a função. Perfeito. E se você pudesse dar um conselho para o seu eu de antigamente, lá do início de carreira, o que é que você diria? Você devia ter visto muita coisa que você não viu, devia ter aprendido mais rápido, tá certo? Para fazer o que você hoje sabe que é muito melhor do que você já fez. E o que é que mantém a sua chama acesa até hoje, essa paixão pela arquitetura? O desafio, certo? Eu adoro ser desafiado, adoro adrenalina, certo? Eu gosto de ser cobrado e gosto de atender sempre aquilo que me pedem, e assim, mostrando a capacidade que eu tenho de resolver. Por isso que ele veio aqui hoje, que ele foi cobrado. Então aqui a gente fica com esse episódio agradecendo a presença de Antônio Caramelo, mais conhecido por mim como pai. E conhecido por mim como Caramelo. Um prazer, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, vocês, obrigado, grato pelo convite, tá certo? Me diverti um bocado aqui com esse podcast, porque vocês instigaram, digamos assim, pontos que me levaram à reflexão, pontos que me levaram à memorização passada de coisas que eu já não lembrava mais, e fiz um exercício aqui para me recordar, tá certo? E foi bom que isso avivou a memória e quem sabe vai funcionar como combustível para as coisas que eu vou fazer. Pô, que honra, viu? Oh. Até logo, pessoal. Tchau.